Olá, nono ano, tudo bem? Titonelli, História agora. Onde vocês tiveram geografia, hoje vamos ter história. Vamos falar sobre o imperialismo e sobre a Primeira Guerra Mundial. Se vocês forem notar, de uma certa forma, é um pouco da sequência do que a gente viu em geografia. A gente vê globalização, e globalização é filha, especificamente, da segunda revolução industrial. E a segunda revolução industrial é pai e mãe do imperialismo. Tá? A Europa ela tem a necessidade específica de organizar matéria-prima e principalmente mercado consumidor. Ele começa a espalhar os produtos pelo mundo porque a gente tem que levar em conta. Você tem mais produção. Você tem mais produção com uma produção mais rápida. Você tem mais facilidade de escoar essa produção. A Europa praticamente toda ela em cima do trilho, navios mais rápidos fazendo a questão transatlântica da Europa à América, os Estados Unidos também com mais de 14 mil quilômetros de estrada de ferro, então você tem uma circulação de mercadoria mais rápida. Bom, o imperialismo é a prática que através da qual nações poderosas procuram ampliar, manter o controle e influência sobre povos ou nações mais pobres. Embora o imperialismo signifique o mesmo que colonialismo, os dois termos sejam usados da mesma forma, devemos fazer a diferenciação entre outros. Colonialismo, ele toma conta, ele tira o poder local, ele se impõe como poder local, ele tira a soberania do território e faz com aquilo que quiser. Onde que a Europa faz isso? Faz isso com a África. Faz isso com a África. Ele vai ir para uma parte da Ásia. Ele vai pegar isso e vai se impor totalmente dentro da cultura de alguns países africanos. E eles vão bagunçar mesmo, vão chegar, vão reunir em Viena, vão dividir como se estivesse dividindo a pizza, vão fazer quadradinhos, ou ficam essa parte, e vão misturar inimigos históricos na África, dentro do mesmo ambiente. Para quê? Para que eles nunca se unam e nunca sejam forma de resistência. Vocês vão ver lá na frente que isso, às vezes, graças a Deus, em alguns momentos não deu certo e houve resistência e houve luta. Mas a África paga um preço alto até hoje. Mas não é isso nesse momento que a gente está vendo. Bom, o imperialismo, por outro lado, se refere, em geral, ao controle de influências que é exercido tanto formal como informalmente. Como que seria esse controle de influência? A roupa que veste, a palavra que fala, aquilo que, de uma certa forma, é absorvido. Você quer ver um exemplo? Imagine Rio de Janeiro, 40 graus, 3 horas da tarde, as pessoas vestidas de fraque, cartola, as mulheres aqueles vestidões quentes, como se estivesse na Europa tomando chá quente na confeitaria Colombo. Por aí você tira. Só para você ter uma ideia, até 1910, até o saco que punha o café no Brasil vinha da Europa. Você não tinha que era importante você comprasse. Se não tinha o Brasil não tinha uma industrialização forte. Quer dizer, de uma certa maneira, a gente está vendo a questão imperialista aí. A gente lê no primeiro momento Inglaterra e Estados Unidos. Hoje é uma questão norte-americana. Shopping Center, Windows, toda a questão da língua inglesa e na sua influência. Tá? Então isso é uma questão do imperialismo. Eu não estou debatendo a questão se é ruim ou bom, não. Estou mostrando o que aconteceu. Que o imperialismo tem a necessidade econômica de se impor, que ele tem a necessidade econômica de estar se impondo com o outro. Só que acontece o seguinte, principalmente devido à divisão da África, aconteceu uma coisa. Um começou a olhar para o outro e falou assim, a Alemanha está ficando forte, deixa eu me estabelecer. E a Alemanha começou a falar, a França está ficando forte, a Inglaterra está ficando forte, deixa eu me organizar. Sabe que jeito que eles começaram a se organizar? A tal da paz armada. Todo mundo começou a se armar. Tinha tecnologia, começou a criar armamento diferente, armamentos químicos, criação da metralhadora, dos tanques de guerra, e começaram cada um montando um arsenal de morte terrível. O que aconteceu com isso? A Primeira Guerra Mundial.
Foi um marco na história da humanidade, foi a primeira guerra do século XX. O primeiro conflito de estado de guerra total. Ou seja, tudo que o país produz e organiza é para viabilizar o combate. Ela estende de 1914 a 1918 e o resultado foi a transformação dos acontecimentos na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrarem em choque. O resultado foi um trauma mundial drástico. Foram mais de 10 milhões de mortos. A Primeira Guerra Mundial contribuiu muito para que em 1939 acontecesse a Segunda Guerra. A gente pode dizer sim que a Segunda Guerra é reflexo total da Primeira Guerra Mundial. Bom, quais foram as causas da Primeira Guerra? As causas da Primeira Guerra são extremamente complexas. Ela vai desde a questão dos Balcãs, de conflitos dos Balcãs, da região de Bósnia, de Herzegovina, daquela região, com a questão de buscar colônias na África e a que a gente vai chamar de disputa imperialista, questão do nacionalismo exacerbado, o meu é melhor, eu sou poder, eu sou acima de tudo, eu sou acima de todos, aquela coisa. As alianças militares entre o amigo do meu amigo, o inimigo do meu inimigo, o amigo do meu inimigo, é aquela coisa toda. Então eles criam condições que vão favorecer. Então, disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares e corrida armamentista. Por exemplo, fulano fez uma metralhadora que atira 100 balas por segundo. O cara falou, não, vou fazer uma que tire 200. Então eles começam a se estabelecer em busca de estruturas. Por exemplo, a Alemanha, com a força nacionalista, ela defendia que todos os estados de língua, como digamos assim, nórdicos, ele tinha que mandar em todo mundo. A França já tinha uma rixa com a Alemanha porque ela perdeu a guerra franco-prussiana e perdeu uma parte importante para a Alemanha. Então, a gente já tinha a questão dos Balcãs com a guerra da Sérvia. E aí foi vendo treta de um lado, treta do outro, e as alianças militares. De um lado a gente tinha a Rússia, Grã-Bretanha e França. Do outro lado a gente tinha a Alemanha, a Áustria, a Hungria, Império Otomano e Itália. Tanto que muitos países que eu falei que hoje não existe mais isso. E com isso, cara, eles foram, cada momento foi assim, sabe? Como fosse um galão de gasolina. Devagarzinho, quando de repente viu o vapor saiu, pegou fogo, explodiu, e essa guerra. Francisco Ferdinando, arquiduque e herdeiro do trono austríaco, ele é assassinado por um membro do movimento separatista dos Balcãs, Gavrilo Príncipe, e a partir daí estoura sua guerra. O que tem de positivo nisso? Nada, só morte, carnificina. Você vê a Rússia saindo defragada e depois você vai ver o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Onde você vai ver isso? Você vai ver isso numa atividade que eu vou passar para vocês, tá? Logo junto. Então eu quero que vocês participem, observem qualquer coisa, me chamem no privado que a gente vai estar debatendo. Bom, dia 19 hoje, dia que estou gravando esse vídeo, dia do Índio, dia 21, dia de Tiradentes, Confidência Mineira, vocês viram isso ano passado, no 8º ano. Dia 22 de abril, descobrimento do Brasil. O Brasil faz 521 anos. Na verdade, a gente não utiliza falar com descobrimento, ocupação. Desde que quando Pedro Álvares Cabral chega, ele toma posse das terras que Portugal já sabia que existia, para não perder para a Espanha, lá bem em 1500. O que aconteceu com o nosso país? Nosso país viveu um período colonial até 1808, quando a família real chega aqui. De 1808 a 1818, Reino de Algarves, Brasil, Portugal, praticamente vira-se a capital de Portugal, é o Brasil. Você tem em Portugal que vai depender do Brasil. Aí quando Dom João vai embora,
aí tentam fazer o Brasil virar colônia. Dom Pedro I não aceita, faz a independência, tem o primeiro reinado, tem o segundo reinado com Dom Pedro II, tá? Tem a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, tem o golpe militar golpe de 1930, que tem cunho militar, mas na verdade é civil-militar, porque Getúlio Vargas assume o governo, fica até 1945. De 1945 até 1964 vão ser governos civis, uma certa instabilidade econômica. Em 1964 tem o golpe militar, que dura até 21 de abril de 1985, com a eleição de Tancredo Neves. Tancredo Neves morre, assume José Sarney. Aí nós vamos viver um período de democracia, até a página 2, mas aí em 1988 a gente tem a Constituição Cidadã, que é a Carta Magna do Brasil, e aí é o Brasil hoje. Se deu certo, não dá, gente, a gente tem que levar em conta que somos um país novo, somos um país de 521 anos, nós estamos falando de uma Europa que tem 1000 anos, 1500 anos, conforme for o local que a gente está fazendo. Os Estados Unidos nasce como nação primeiro do que a gente, apesar da gente ser como território mais antigo que os Estados Unidos, mas como nação em 1776 ele já nasce como um país. A gente vai, a partir de quase 20 anos depois, começar a engatinhar. É o nosso país, país de riqueza, país de um povo acolhedor, de um povo que luta, de um povo que trabalha. É o nosso país, e vocês, jovens, não são futuro, vocês são presente. Então vamos estudar, vamos fazer a diferença para que a gente faça um mundo melhor, tá? Então essa semana é dia do índio, dia 19, proclamação em Confidência Mineira, dia 21 de novembro, dia de Tiradentes, e 22 é a data que marca a ocupação do Brasil, tá bom? Um abraço, faça atividades, qualquer dúvida, estou aqui. Um abraço.